Boa noite, amados. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo na bênção de Deus e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, mais cedo eu fiz um vídeo falando sobre o nome de Deus. Agora eu quero falar um pouco, para vocês. É uma reflexão, sobre teologia. A gente fala teologia, mas como é uma expressão grega, que vem do grego, seria teologia. Mas não tem problema. Nós chamamos de teologia mesmo, normal, sem frescuragem. Bom, amados, coisas que você precisa saber, a respeito de teologia. A primeira coisa que eu destaco é que teologia não é um bicho de 7 cabeças. Teologia não é um bicho de 7 cabeças. Teologia é uma expressão, é uma palavra que vem do grego teó, que quer dizer Deus. Teó, Deus, que vem de teos, Deus em grego. E logia, estudo de Deus. Aí nós vamos estudar a ontologia, o estudo do ser de Deus. E através da ontologia ou antologia, nós estudamos o ser de Deus por intermédio da revelação bíblica, tá? Por intermédio da revelação bíblica, os seus atributos. Então nós adentramos no ser de Deus com a nossa mente finita, nos atributos de Deus, pois os atributos de Deus é o que revela o ser de Deus. Deus, ele só é Deus por causa dos seus atributos e por aquilo que ele é, por causa do seu ser. Ok? Então, por exemplo, Deus é misericordioso. Deus é amor, onipotente, onipresente. E da onde que nós estudamos o ser de Deus? Através das Escrituras, porque as Escrituras é a revelação de Deus. Então, o que é teologia? Teologia, ele tem significado, do seu simples, a pensamentos, reflexões profundas a respeito da teologia, mas simplesmente teologia é o estudo de Deus. E como estudamos Deus? Tem até um hino, ninguém estuda Deus, mas nós estudamos a revelação que Deus deu de si mesmo. Então, são definições muito importantes. São definições muito importantes para que você não venha ficar, seu pensamento não venha ficar vagando. Então, precisamos ter algumas definições, tá? Então, é importante você entender que o estudo de Deus é por intermédio da sua revelação bíblica, tá? É pela revelação escriturístico, tá? É o que está nas Escrituras.
O homem tem uma teologia denominada de teologia natural. Todos os homens têm uma teologia natural. Por quê? Porque todos os homens têm um pensamento de Deus, uma concepção de Deus. Isso foi implantado a Adão e Eva, né? Deus implantou a sua imagem, a sua semelhança e colocou a sua lei dentro do homem. Por isso que o homem é superior que os animais. Por isso que o homem é revelado na Bíblia como a coroa da criação. Ele é a obra-prima de Deus na terra, né? Olha, o homem reflete a imagem do divino. O homem governa, que é uma reflexão, que é um reflexo do Criador. Governar, né? O homem foi posto para cuidar. O homem tem uma consciência. O homem tem uma consciência. E tudo isso é o Tselem. É a imagem de Deus. É aqui onde está a imagem de Deus na vida do homem. Então, o que é teologia? É o estudo de Deus que Deus dá, que Deus se revela através da Bíblia. Só que essa teologia, ou seja, esse conhecimento que o homem tem de Deus natural, ela foi corrompida pelo pecado, desfigurada pelo pecado. O pecado não a destruiu, o pecado a desconfigurou, né? O pecado a corrompeu, mas ela ainda está em todos os homens. Por mais que os homens tentam negar, a imagem de Deus está ali, nos homens, mesmo corrompido, mas está ali. Então, Deus nos deu uma teologia, Deus nos deu um conhecimento dele através das Escrituras, através da palavra de Deus, que é, agora preste atenção nessa definição, isso aqui é uma definição, tá? Que define alguns conceitos, que é a Bíblia Sagrada, que é as Escrituras. Então vamos lá. A fonte da teologia é a Bíblia Sagrada. Eu vou repetir novamente. Isso aqui é até para os ignorantes, né? Porque, pelo amor de Deus, hoje, por incrível que pareça, né? A gente sabe que por algumas condições, Deus, ele é muito sábio, né? Deus é muito sábio, e nós sabemos que muitas pessoas, por causa do seu contexto de vida, né? Contexto até geográfico, ele não tem condições de se aprimorar. Deus usa ele daquela forma, mas esses dias mesmo, essa semana retrasada, nós estávamos estudando uma matéria de armartiologia, né? Ou que nós chamamos de armartiologia, né? O negócio assim é armartiologia, que enrolando a língua aqui, que falando de pecado, existe o pecado de ignorância, aí que mora o problema. O pecado de ignorância, que é o estudo que nós estávamos estudando, é de hamartiologia. Eu falo guia, gente, porque como eu penso muito em grego, porque eu estudo o grego, né? Então, mas é acostumado muito na teologia chamar de hamartiologia, né?
existe um nível de pecado que é o pecado da ignorância. Ser ignorante, a gente às vezes romantizamos demais a ignorância. E às vezes oferecemos até culto à ignorância. Tem pessoas que têm o orgulho de serem ignorantes. Outros têm orgulho de não querer estudar e se aprimorar. São orgulhosos. E esse estudo me chamou a atenção dessa matéria, baseando-se na repreensão de Deus em Oséias, em que Deus disse que o homem perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Gente, e eu vou pegar a Bíblia aqui e vou ver se eu me lembro do versículo, porque isso aqui é de cabeça. Eu estou aqui de cabeça agora falando, me veio a lembrança dessa passagem, que eu vou ler aqui, vou ver se eu acho. Não sei se é Oséias, capítulo 4, versículo 6, ou vice-versa. Vamos lá. Livro do profeta Oséias, que é muito interessante, o livro do profeta Oséias, em que vai ajudar você a entender melhor. Vamos lá. Livro do profeta Oséias, vou encontrar aqui o profeta Oséias. Aqui. Deixa eu ver se é o 6, capítulo 6 e versículo de número 4. Não é não. Deixa eu ver se é o 4, 6 então. Ah, isso mesmo, 4, 6. Diz aqui, ó. Preste atenção nisso aqui. O meu povo foi destruído porque lhes falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O povo estava sendo destruído porque os sacerdotes, que eram instrutores do povo, estavam para instruir e ensinar o povo, rejeitavam o conhecimento. Então, aquilo que parece ser uma gracinha, aquilo que parece ser uma piedade, que na realidade é uma falsa piedade, uma falsa santidade, né? Uma falsa religiosidade, né? O que parece ser uma religiosidade autêntica não passa de uma pessoa que é negligente, é o pecado, ou seja, é o pecado do desprezo do conhecimento de Deus. É um pecado. O povo estava sendo destruído porque os sacerdotes, que eram para instruir o povo com sabedoria, com conhecimento, o sacerdote simplesmente rejeitavam o conhecimento. Então, devemos parar com esse negócio de ficar cultuando a ignorância, glorificando a ignorância. Então, eu fico abismado de ver muitos obreiros hoje falar cada coisa, tanta besteira, simplesmente por falta, às vezes, de um conhecimento básico. Imagine, erramos em conhecimentos básicos e uma ignorância crônica, né? Porque errar nós vamos errar, mas eu falo de um erro, uma ignorância crônica na mentalidade de muitas pessoas que se dizem pregadores. E imagine uma pessoa dessa que se coloca como um líder espiritual, um cego guiando o cego por falta de conhecimento básico da realidade das coisas. Então o povo estava sendo destruído.
Então, há um pecado de ignorância e de desprezo a Deus quando eu me nego a conhecer a Deus pelas Escrituras. Voltando à nossa linha de raciocínio, teologia tem como fonte a Bíblia. A fonte da teologia é a Bíblia. E existe um paradoxo muito grande em pessoas que dizem só ler a Bíblia, mas não estudam uma boa teologia. Teologia era para não só para pregadores, nem só para pastores, líderes, sacerdotes, mas todo o povo de Deus devem estudar teologia. Devem estudar a teologia. E alguém ignorantemente pode dizer, mas basta ler a Bíblia. Basta ler a Bíblia, mas você tem confissões de fé que foi direcionado e estudado por teólogos. Não podemos ser tão ignorantes assim. Você crê na Trindade? Pergunto para você, aonde tem Trindade, aonde tem a palavra Trindade na Bíblia? E muitos dogmas na Bíblia, e muitas definições teológicas na Bíblia. Se você crê na Trindade, saiba que você nunca leu a palavra Trindade. Mas eu tenho certeza, pelo menos para uma pessoa com a mente curiosa, já tirou a sua dúvida com alguma exposição teológica explicando a razão da triunidade divina, da Trindade divina. Então a fonte teológica vem da Bíblia. A Bíblia é a fonte. A teologia não é infalível. Infalível é a Bíblia. Mas a teologia te oferece ferramentas de interpretações para você estudar a Bíblia. Tem muitas pessoas que estão pregando por aí e acham que algumas mentalidades da mensagem dele é simplesmente algo que Deus o revelou e simplesmente estão refletindo saberes teológicos mesmo de uma forma leiga. Mesmo de uma forma leiga, ele está reproduzindo um saber teológico, etc. Então a teologia defino como estudo de Deus, a arte de interpretar as Escrituras, de entender as Escrituras, de buscar o entendimento e a interpretação das Escrituras. E vem muita coisa por aí. Teologia sistemática, teologia dogmática, e por aí vai. A exegese, a hermenêutica e etc. Então, repetindo, a teologia tem como fonte a Bíblia. Nós temos em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, em que o apóstolo Paulo que diz que pelo dom do Espírito Santo, Deus ia levantar instrutores, pastores e etc., para a edificação da igreja. Está em Efésios capítulo 4, que diz aqui. Vou ler aqui, Efésios, de número capítulo 4. Versículo número 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Vou até repetir esse versículo. E ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas,
e outros para pastores e doutores, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então vamos lá. Deus estabeleceu, glória a Deus por isso, uma relação de aprendizado, uma estrutura pedagógica de aprendizado, de aprendermos uns com os outros. Eu não sei de onde que algumas pessoas conseguem tirar na Bíblia em que você aprende sozinho. Você lê a Bíblia, pode ler a Bíblia, mas o Espírito de Deus pode usar uma pessoa instruída, madura, para te instruir na Bíblia. Isso é totalmente cabível e bíblico. Nós temos um texto que narra a rainha, o mordomo da rainha de Candence, que estava lendo um texto e ele não sabia, e ele não estava detectando quem era o servo sofredor de Isaías 53. Ele estava lendo. Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Filipe viu, né, o Espírito Santo lhe ordenou que ele fosse até aquele homem. E Filipe perguntou: entende o que lês? Ele disse: não. Então Filipe subiu naquela carruagem e começou a lhe ensinar, a lhe explicar de quem o profeta Isaías estava falando, ou seja, o Espírito de Deus usando um servo dele maduro para explicar a Bíblia, as Escrituras. E esse princípio ainda permanece. Existe de várias, e sempre existiu de forma didática, pedagógica, comum, as formas de Deus ensinar o seu povo. Ele inspirou uns para escrever, colocar os relatos em escrita. Aquele que lhes dá os dons de instruir na história da igreja, escrever um livro. Não que, tirando da Bíblia, falando de outros livros, tratados e documentários, são livros de homens de Deus que tiveram revelação da palavra de Deus, iluminação da palavra de Deus, escreveram tratados, homens que se deram apologética, homens que defenderam doutrinas, e o trabalho do Espírito Santo ainda continua. Nós temos a Bíblia, mas ainda aprendemos uns com os outros. Então Deus inspira uns para evangelista, nunca escreveu um livro, mas instrui, são evangelistas, pescam almas. Outros ensinam de uma forma, em cima de um púlpito, pastoreia. Outros escrevem tratados, interpretações, usando ferramentas de redação para organizar os ensinos pedagogicamente, etc. E assim o trabalho de Deus continua, a edificação da igreja. Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Quando um estudante, um servo de Deus, está estudando a Bíblia, ele chegar num absurdo em dizer, em afirmar que só ele recebe revelação bíblica, ele não precisa de mais ninguém, isso é perigoso. Porque é esse tipo de mentalidade que nasce heresias, é esse tipo de mentalidade que nasce seitas, é esse tipo de mentalidade que nasce, repito, seitas,
Homens que diz que todo mundo está errado e só ele recebeu uma revelação da Bíblia. É por isso que vem que as heresias e muitas as heresias explodem dentro das comunidades, dentro do seio religioso e etc. Porque sempre tem aqueles que acham que aprendem sozinho e que não precisa de ninguém. E o apóstolo Paulo mesmo disse, o apóstolo Paulo mesmo afirmou que há questões de profetas. Profeta, aqueles que fazem uso da autoridade das escrituras, não é isso? Que 2 ou 3 o julguem, ou seja, julguem a profecia. O que significa isso? Isso significa que você está ali como ouvinte da palavra e esse julgar não é aquele julgamento malicioso. Pessoas duras de coração que não aceitam a palavra, mas é o julgamento de discernimento. Pessoas que conseguem discernir a palavra que é pregada. Ele consegue discernir até onde o pregador está indo, se as reflexões, se as exposições dele é bíblica ou não. Por isso que Paulo diz que julguem. Porque não existe papas na igreja. Papa existe na igreja católica. Na igreja católica que imperiou, que governou por muitos anos a ideia papal que o Papa é a voz de Deus e que ele falou é canônico, que ele falou é estabelecido, é lei, porque ele é o Filho de Deus, ele é o porta-voz de Deus na terra. Você não é Papa. Então a sua mensagem deve ser julgada. Tem que passar pelo cânon da Bíblia. Por isso que Paulo disse. Por isso que Paulo expressou-se isso na igreja. Não existe papa na igreja. Então, mas nós continuamos a aprender uns com os outros. Assim como Filipe instruiu aquele homem, você aprende com os outros. Então, existiram homens que estudaram a Bíblia milhões de vezes, centenas de vezes, vou te falar, centenas de vezes, mais do que eu e você. Eu mesmo já conheci um homem aqui, eu conheci ele, eu vi ele pregar pessoalmente. Naquela época, além dele ser doutor em teologia, estudar teologia, ele leu a Bíblia, naquela época, 280 e poucas vezes. Ele estava com o propósito de ler mais ainda, não sei quantas vezes a Bíblia, mas ele já tinha lido 200. Se você duvidar, é só você me procurar, que eu procuro ele aqui eu tenho um livro dele aqui, pego o nome dele aqui, coloco na internet o nome dele e te passo o nome dele para você ver. Eu já vi ele na internet, parece que hoje ele está fazendo pelo menos uns anos atrás que eu pesquisei sobre ele, ele estava numa rádio, né? No rádio. Aí. O que significa isso? Isso significa que você tem que ter a humildade de considerar. Você pode comprar um livro teológico e considerar, estudar aquilo que esse homem escreveu, o que ele interpreta, o que ele aprendeu com a Bíblia, ele pode repartir com você. E ao você, aqueles que é acadêmico e é humilde, deixa eu lhe dizer uma coisa, citar fonte teológica, você citar uma passagem, por exemplo, uma expressão, né? Gente, você sabe que isso é correto. Por exemplo, uma famosa frase filosófica. O certo é você colocar o nome da pessoa ali, né? Daquela frase, né? Daquela frase, por exemplo, nós temos uma frase, né? Eu esqueci o nome dele, que foi um presidente dos Estados Unidos. Gente, dá até vergonha, né? De esquecer o nome dele, tá? Porque é muito conhecido. Que ele disse que ao que
dá medo, um negócio assim que ele escreveu, não é a voz dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, quando você cita um texto desse, por exemplo, uma frase dessa, você tem que colocar a fonte, porque é uma frase muito conhecida. São frases e pensamentos que você não pode plagiar e dar a entender que é você, a sua sabedoria. Teve alguém que formulou aquilo e você tem que ser honesto. É por isso que quando a gente estamos estudando a Bíblia, quando é a Bíblia, você coloca ali a fonte da Bíblia. Mas se tem um pensamento, uma interpretação de alguém que você tem, que você sabe que é maduro e que fez uma definição no seu pensamento correta, isso é honesto você citar o nome dele, fazer citação do pensamento dele. Então não tem nada de errado você fazer citações de fontes teológicas e de teólogos. OK? Não tem nada de mais, já que você está estudando a Bíblia, fazendo uso de interpretações bíblicas, e humildemente você está citando linhas de pensamentos de teólogo. Isso não diminui você, como se você não conhecesse a Bíblia, não tivesse a Bíblia como parâmetro, já que para você a fonte da teologia é a Bíblia. Então existe muita coisa ainda para nós raciocinar, viu, gente? Que o Eterno vos abençoe. Depois nós falamos mais.